Amém? Gente, nessa noite, eu quero falar sobre a nossa incapacidade de se manter em pé. A nossa incapacidade de nos sustentar. Quando Deus criou o homem, a Bíblia nos revela que a intenção de Deus era ter uma aproximação do homem, um relacionamento familiar. Bem básico, Deus queria se relacionar com o homem. Não porque Deus estava frustrado, porque Deus estava deprimido, não é porque Deus estava se sentindo sozinho, mas Deus, na sua soberania, na sua onipotência, no seu grande poder, Ele então resolve, por vontade própria, de livre escolha, que faria o homem para que pudessem se relacionar. Então, nós conseguimos entender que Deus, Ele é um Deus relacional. Deus é um Deus que se relaciona com o homem no seu individual. Deus, Ele se preocupa no sentido não de que a preocupação que tira a paz dEle, mas no sentido de se importar com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós fazemos. Deus, Ele está atento às nossas necessidades. Deus está atento àquilo que nós fazemos. E quando então Deus resolve então criar o homem, Ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, Ele prepara todo um cenário, Ele cria todas as coisas, coloca a ordem, no caos, porque a Bíblia diz que o Espírito, pairava, sobre as águas, sobre o abismo, e eu já preguei sobre isso aqui. Então havia um caos, e Deus então começa a colocar as coisas no lugar, Ele começa a formar as coisas, para que então, depois de tudo pronto, tudo formado, tudo no seu devido lugar, Deus então, Ele coroa a sua criação, fazendo o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o interessante disso tudo é vermos o cuidado de Deus de preparar tudo para que com a nossa chegada tudo estivesse na mais perfeita ordem para nos receber. É impressão minha ou esse microfone está cortando? Tá não? Então Deus cria todas as coisas, coloca no lugar e traz o homem à cena. E o interessante é que se você for estudar o livro de Gênesis, o homem, ele não é um ser vivente até que Deus sopre sobre as suas narinas. Então Deus já começa ali daquele momento a se relacionar com o homem, quando Ele coloca dentro do homem o sentido da vida. Quando Deus coloca a sua própria vida, parte de si, dentro do homem. Então, o que nós podemos aprender com isso também? Que um homem sem a vida de Deus é um homem sem propósito. Um homem que não tem a presença de Deus é um homem morto. Um homem que não tem dentro de si o fôlego de Deus é um homem que não tem serventia ao seu propósito principal, que é glorificar Deus e fazer Deus conhecido no meio de outros homens. Então, muitas vezes, nós encontramos alguns cristãos que não têm dentro de si o Espírito de Deus. Encontramos alguns cristãos que não conseguem avançar. Encontramos pessoas dentro da igreja que não conseguem frutificar. Encontramos pessoas dentro da igreja que ainda não se tornaram seres viventes espiritualmente falando. São pessoas que simplesmente estão existindo sem propósito.
porque não entenderam que para cumprimento de propósito, para realização de propósito, é necessário que a presença de Deus esteja dentro de mim, trazendo então vida de Deus sobre mim, me tornando então um ser vivente, para que com essa vida de Deus, eu transfira essa vida de Deus a outras pessoas que também estão mortas, sem propósito. Então esses outros mortos, assim como eu estava, eles então agora ressurgem das cinzas e passam a fazer a vontade de Deus. Entenderam? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:15, que e tomou o Senhor Deus a quem? Deus te tomou para Ele. Deus te formou para Ele. Deus não formou você para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Deus então toma o homem para quem? Para si. O homem é criação de Deus para Deus. É um presente de Deus para Deus. Então, Jesus, lembra que Jesus falou assim, olha, ninguém tira a minha vida. Eu entrego porque eu quero. Eu entrego, ninguém toma de mim. Quem tem poder de tomar é Deus. Ah, o diabo roubou. Irmão, só se Deus permitir. Ah, o diabo, só se Deus permitir, irmão. Ah, foi o devorador, o Satanás, o demônio, ele entrou na minha vida. Irmão, só se você deu brecha ou permissão de Deus para te ensinar alguma coisa. Porque nós fomos tomados por Deus. Fomos tomados por Deus e para viver com Deus e através de Deus. Isso é muito importante você entender isso. Existência de propósito. Porque nós estamos com o tempo acelerado, estamos muitas vezes dizendo sem tempo, mas o mundo tem parado para assistir essa Copa do Mundo. Empresas fechando, programações sendo mudadas, compromissos sendo desmarcados. Então entenda que não é uma falta de tempo, é só uma questão de prioridade. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não visito porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas quando tinha jogo do Brasil, tinha tempo. Quando tinha jogo do Brasil, a empresa parava. Quando tinha jogo do Brasil, nem que fosse um intervalo, havia tempo. Havia tempo para ver milionários correrem atrás de bola. E no último jogo, para quem não estava atento, o Lula acabou de nomear algum dos seus ministros. Enquanto distraiu o povo com futebol, coisas muito importantes estavam acontecendo. Então, enquanto nós estamos distraídos com coisas não tão importantes, coisas importantes acontecem. E muitas vezes nós estamos perdendo. Eu vi crente chorando, eu vi crente triste, eu vi crente para baixo. E eu falei, Senhor, onde é que está esse ânimo desse povo quando pessoas estão se perdendo aí fora? Deus te tomou para que você fosse dele. Deus te formou para que você fosse dele, com propósito. É isso que está dizendo aqui no texto. E tomou então o Senhor, não só Deus, o Senhor Deus, e pôs ele na onde? No Éden. Um lugar preparado. Um lugar maravilhoso. Deus colocou o homem em um lugar onde Deus pessoalmente cuidou de cada detalhe. Onde Deus, de maneira muito detalhada, Ele planejou cada coisa, cada árvore daquela,
cada espécie que ia produzir ali, cada animal, cada centímetro daquele lugar foi planejado e executado pela vontade de Deus. Um lugar de delícias, um lugar de maravilhas, é isso que a Bíblia diz. E colocou o homem ali, com um propósito. Qual que é o propósito que está aí? Guardar e trabalhar. A gente tem a impressão de que o jardim era folga. Adão, vendo o riacho passando, aquela água fresquinha, né? Adão falando para os animais, você tem cara de leão, você tem cara de elefante, você vai chamar elefante. Não, você tem cara de muito bravo, você vai chamar onça. E Deus não colocou ele ali para isso. Adão não tinha quem servisse uma água gelada para ele, uma água fresquinha. Deus colocou o homem ali com um propósito, de cuidar daquilo que Deus havia criado. De trabalhar em prol da criação de Deus. Adão estava ali para trabalhar, para cultivar. Não tinha colheitadeira, não tinha plantadeira, não tinha enxada, não tinha picareta, não tinha ferramentas. Deus falou assim: Adão, se vira, cuide do que eu te dei. Cultiva. Você está aqui para produzir aquilo que eu deixei pronto. E muitas vezes nós não entendemos isso, que nós não estamos aqui para que as nossas vontades sejam feitas. Nós estamos aqui para satisfazer a vontade daquele que nos colocou nesse lugar. Adão foi colocado no lugar maravilhoso, mas não é para ficar bebendo água fresquinha, não, comendo das frutas, não. Deus falou assim: vou te colocar aqui para você trabalhar. Você vai trabalhar e você vai cuidar daquilo que eu fiz. E muitas vezes nós não temos trabalhado naquilo que Deus nos deu. Nós não temos cuidado daquilo que Deus nos deu. Vamos a alguns exemplos. Deus me deu uma família. Como é que está essa família? Deus me deu um trabalho. Como é que está esse trabalho? Deus me deu um ministério, um chamado, uma missão, uma convocação. Como está isso? Lembre-se de que nós estamos na mão de Deus. O homem, nesse momento, recebeu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia que dela comer. O que aconteceu aí? O que está escrito? O que está escrito aí, irmão? Não. Antes de morrerás. Adão, é o seguinte: se você pisar na bola, você vai morrer. É simples assim. Não tem para onde sair. É certo que isso vai acontecer. Não tem outro caminho a não ser a morte, caso você desobedeça. Você tem uma missão de cuidar daquilo que eu te dei, de cuidar do lugar onde você está. Você tem que fazer esse lugar produzir, Adão, porque a terra é boa, o ambiente é bom, e agora cabe a você trabalhar para que isso continue acontecendo, para que essa engrenagem continue rodando. O dia que você desobedecer, o dia que você, Adão, passar da linha, você morre. Como você se sente quando alguém ofende você? Sinceramente, se alguém te ofender agora, brutalmente, você volta a conversar com ele amanhã como se nada tivesse acontecido? Eu tenho resistência, irmão. Eu vou encorajar você. Se a pessoa chegar aqui e me xingar, esculhambar, fazer acontecer, eu posso não reagir contra ele, mas falar que eu vou abraçar ele amanhã e vai ficar tudo bem,
100% não vai ficar tudo bem, a não ser que o Espírito Santo trabalhe no meu coração. Nós nos sentimos ofendidos como somos ofendidos. Sentimos o direito de descontar. Nos sentimos no direito de fazer justiça em causa própria. Não queremos mais convivência com aquele que nos ofendeu. A oração do Pai Nosso diz, num trecho dela, perdoa como eu tenho. Muita gente já nem tem oração ouvida por Deus nessa parte. Porque ele orou o Pai Nosso falando assim, Senhor, perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Ih, irmão, ferrou para muita gente. E nós ofendemos a Deus de uma única maneira, com o pecado. Um único pecado ofende a Deus. Se nós estivermos diante do presidente da República, tivéssemos a oportunidade de sermos seu assessor, faríamos de tudo para manter esse emprego, a todo custo. Busca meu filho na escola. Vai já, senhor, não é minha função, mas eu vou. Eu quero comer fora hoje, manda buscar. Sim, senhor. Nós queremos agradar as pessoas, não queremos ofender as pessoas. Ainda mais quando nós recebemos algum benefício em troca disso. E aí, então, nós nos comportamos de maneira a ofender a Deus com os nossos pecados. Não temos coragem de ofender os nossos patrões, os nossos superiores, pessoa que nós estimamos muito, mas nós muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, estamos ofendendo a Deus com uma pequena mentira. Uma pequena mentira, por mais simples, por mais inocente que ela pareça, é uma ofensa a Deus. Uma simples desculpa esfarrapada, jogando a culpa em outro, é uma ofensa contra Deus. Falar que tem e não tem, ou vice-versa, que não está estando, é uma ofensa a Deus. E Deus disse para Adão, Adão, o dia que você pisar na bola, você ir fora dessa linha, você vai morrer. Esse texto responde porque muitas pessoas estão mortas dentro das igrejas. Porque existem situações não resolvidas há longos de anos. Porque não estão levando a sério, quando Deus disse, o que disse para Adão, falar assim, Adão, você precisa andar nessa visão, nessa linha, nesse propósito, você precisa ficar aqui, onde eu te coloquei. E muitas pessoas não estão entendendo isso. E nós ofendemos a Deus, nos colocamos diante de Deus em adoração, até porque Deus não mata hoje, fulminado. Mas a pessoa está sendo morta por dentro. Ela está definhando espiritualmente. Porque essa passagem de Gênesis, no versículo 17, mostra que o homem, quando tentou se autogovernar-se, ele cometeu uma tragédia muito grande. Quando o homem tentou cuidar da sua vida do jeito que ele achava que era correto, o homem então entra rumo a um abismo sem fim. O homem não deu conversa para a advertência de Deus. Qual que foi a advertência? É certo que morrerás. Nessa advertência, o autogoverno humano conduziu o homem à morte. Irmão, guarda isso. Quando você se governa por si só, você está caminhando para um abismo de morte. Quando você quer ditar as regras da sua vida, você está caminhando para um abismo.
E se eu falar para você que deixar de orar é ofender a Deus? Irmão, quando eu não oro, eu estou ofendendo a Deus. Imagina se você me viu aqui, você está aqui, eu passar por você e ir embora. 1, 2, 3, 4. Como é que você se sente? Você me conhecendo, a gente sendo próximo, responde, como que você se sente? Ofendido, sim ou não? Quando eu levanto da minha cama de manhã, que eu saio, ligo meu carro, pego minha moto, pego meu ônibus e saio sem falar com Deus, eu desprezei a presença de Deus. E desprezar a presença de alguém, você está ofendendo a pessoa. Eu ofendo a Deus quando eu deixo de ter comunhão. Eu ofendo a Deus quando eu deixo de orar. O pecado aqui foi uma desobediência a uma ordem direta da maior autoridade do universo. O pecado aqui foi a desobediência à ordem direta do Criador de todas as coisas, do aquele que originou o homem. Diante de um juiz, de uma autoridade, de um desembargador, nós tentamos nos policiar. Até o jeito que a gente vai falar muda. O problema é que nós não temos esse comportamento diante de Deus, muitas vezes. O pecado aqui, então, desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus não mandou anjo falar, Deus não mandou Miguel, Gabriel, não mandou Zé, não mandou ninguém. A ordem foi direta de Deus. Deus falou. Deus não mandou recado. A ordem veio expressamente da boca de Deus. E Adão tentou se autogovernar-se. Ele achou que o governo de Deus não era suficiente sobre a sua vida. E muitas vezes nós temos agido assim, achando que o governo de Deus sobre as nossas vidas não é suficiente para nos conduzir aonde nós queremos chegar. Se eu te perguntar para onde você quer ir, todo mundo quer ir para o céu, irmão. Mas quem está te conduzindo? Quem está te levando? Ah, pastor, Deus, Jesus, porque eu vim aqui, eu orei, e Ele é meu Senhor, meu Salvador. Olha no espelho e deixa as suas atitudes responderem, irmão. Quem está conduzindo você? Não vai ser o pastor, irmão, que vai falar? Porque vai ter um monte de pastor que não vai estar lá no céu. Não vai ser irmão que vai falar, porque vai ter um monte de irmão que não vai estar lá, o nome dele não vai estar na lista. Então o homem tenta se autogovernar, e com isso ele desce a um abismo. A morte então foi espiritual. A morte aqui foi no âmbito moral. A moral do homem, a moralidade do homem caiu a zero. O homem se torna imoral por conta da queda. Egoísta. Egocêntrico. Teimoso. Caluniador. Por causa do autogoverno, o homem não consegue se conectar com Deus mais, espiritualmente falando, porque ele morreu. E como consequência, veio a morte física. A gente vai ficando velho, irmão.
por conta do pecado. O cabelo vai ficando branco, as forças vão se acabando. Apesar que a Bíblia fala que o cabelo branco é uma coroa, mas não foi para isso que nós fomos feitos. Isso foi escrito depois. Deus errou? Não errou. Mas Deus estava falando, bom, já que deu errado, vocês fizeram o que era errado, aguenta firme que eu vou resgatar vocês. Mas vou ter que passar por um processo. E esse processo inclui essas percas diárias. É preciso perder para poder ganhar de Deus o que Deus já havia reservado para aqueles que o amam desde antes da eternidade. E muitas vezes nós não entendemos, nós queremos ganhar, não queremos perder, não aceitamos perder. Estou sempre buscando ganhar. Quando acontece alguma coisa errada com o crente, ele fala assim, por que comigo, Senhor? Porque eu sou fiel. Por que não com fulano que está no mundo pisando na bola, Jesus? Conversando com o meu mecânico, ele me falando que só de um mês para cá, 5 motores de carro de pastor, trancou o motor. Eu falei, misericórdia. Quase que o meu foi nessa lista também. Falei, pastor, não sei o que está acontecendo, nós vamos ter que orar. Porque carro de pastor não pode fundir o motor, irmão? Não era para fazer, mas acontece às vezes. Porque a crente não pode ficar doente. Não era para ser, mas às vezes acontece. E nós temos que entender que isso é consequência do autogoverno que Adão decidiu fazer em si próprio. Então, sabe o que não posso usar essa palavra. Sabe o que uma pessoa despreparada fala? Uma pessoa egoísta. Você vai oferecer ajuda? Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Não precisa da sua ajuda, não se mete. Ele está se autogovernando, irmão. E nesse autogoverno, pode dar ruim. Aqui, a consumação do pecado, quando o homem consumou o pecado, a consequência desse pecado, da consumação do pecado, primeira coisa, o homem acreditou na mentira de Satanás. O homem, verso 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, certamente o quê? Menina, você não vai morrer não. Que é isso? Você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão ser abertos. Quantas vezes nós temos dado ouvido à voz de Satanás? Querido, ela não tinha, Adão e ela não tinha que dar ouvido para a serpente. E tem muita serpente falando no ouvido de muito crente. E não sei quem que é mais doido. Se é a serpente que fala ou quem paga para escutar a serpente. Irmão, você está ouvindo uma voz que vem de uma fonte que você não conhece. E está colocando em prática isso. Você deveria fazer igual José. Correr. Ir embora. Então o pecado só foi consumado porque o homem acreditou na mentira de Satanás. Porque o homem resolveu ouvir outra voz que não era do seu Criador. O pecado aconteceu, a consequência disso foi porque o homem desacreditou naquilo que Deus havia falado. E nós temos desacreditado, irmão. Quando Deus fala, não peque, não adultere, não minta, não seja fofoqueiro, não seja caloteiro, seja verdadeiro, seja sincero. Ele desacreditou, irmão. Ele pagou para ver. E tem crente pagando para ver.
Tem crente pagando para ver e não está conseguindo pagar o preço, que é muito alto. Porque querem pagar um preço que só Jesus conseguiria pagar. Tem crente pagando para ver o que acontece, desafiando a Deus, ofendendo a Deus. Irmão, essa palavra de hoje é uma palavra que tem o intuito de gerar dentro de você uma inconformidade com o seu estado espiritual atual. Essa não é uma palavra de peso, de julgo. Não. Essa é uma palavra que tem o objetivo de balançar você por dentro, para que você faça uma reflexão de como você está por dentro. O pecado foi consumado por conta do egoísmo do homem. Verso 5 do capítulo 3. Olha só como a serpente é um sem vergonha, Satanás. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus, sabendo que é o bem e o mal. Egoísta, atitude egocêntrica do homem. O homem pagou para ver, e nós estamos pagando até hoje por conta dessa teimosia de Adão. Sabe o que isso significa? Que a sua atitude hoje, certa ou errada, ela pode refletir nas suas próximas gerações. E certamente vai refletir. Quando você morrer, o que as pessoas vão falar de você na beira do caixão? Como as pessoas vão lembrar de você? O que as pessoas vão trazer à memória quando o seu nome for tocado? Não pague para ver, irmão. Não pague para ver. Não pague para ver. Lembre-se que o homem não ouviu a Deus. Ele colocou em prática o que não deveria. Ele direcionou a sua vida por uma voz que não foi a voz de Deus. Ele ouviu a palavra de um desconhecido. Irmão, sabe por que tem muito crente dando ouvido para as vozes que não são de Deus? Porque ele está vivendo longe de Deus, longe da comunhão com o Senhor, longe da comunhão com a igreja, não tem comunhão com a palavra, ele não mora, ele não lê a Bíblia, ele não participa de nada, ele está longe, ele está distante, ele está cercado de pessoas incrédulas, ele está cercado de pessoas que vivem pagando para ver, e quando ele menos perceber, ele está pagando para ver também. Ele está falando igual, está comendo as mesmas coisas, está bebendo as mesmas coisas, ele está sentando na mesma mesa, ele está refletindo, ele está repetindo os mesmos comportamentos. Por quê? Porque ele não tem vivência com pessoas espirituais, ele não tem vivência com Jesus, ele não tem comunhão com Deus. E isso, infelizmente, tem invadido as igrejas. E quando o homem peca, algumas coisas podem ser observadas. Houve aqui a ausência de responsabilidade, ou seja, o homem não assumiu o erro dele. Quando errou, aqui houve, irmão, a covardia do homem caído, a covardia no sentido de tentar criminalizar, incriminar o outro. Ele tentou prejudicar o seu semelhante por um erro seu. Quando um ficou jogando a culpa para o outro, falou assim, foi a mulher, foi o homem, foi a serpente, foi não sei quem. E muitas vezes nós fazemos isso, até hoje. Quem foi que fez isso aqui? Eu não sei, eu não vi, eu acabei de chegar.
Ó, eu não quero ser fofoqueiro não, mas eu acho que foi fulano. Adão não assumiu a responsabilidade. As pessoas não assumem a responsabilidade dos seus erros. E nós, muitas vezes, nos comportamos de maneira covarde, quando tentamos colocar sobre o outro a culpa que é nossa. Essa atitude do homem rompeu a comunhão com Deus, quebrou a aliança do homem com Deus. Irmão, o que é a morte? A morte é a incapacidade de agir. Vê se tem semelhança com o estado que o homem ficou. A incapacidade de agir. A incapacidade de tomar decisões. A morte tornou o homem incapaz de fazer o bem, de se salvar. A morte é uma incapacidade que vem sobre a vida das pessoas. É uma paralisia de um ciclo de vida. Existem muitas pessoas incapacitadas dentro da igreja, paralisadas, com os seus projetos paralisados, sem beleza nas suas vidas, sem aparência, sem formosura. A morte, ela finaliza a beleza da criação de Deus. E a morte física nada mais foi do que a consequência do desligar do homem e Deus. E a morte espiritual foi a consequência da rebeldia humana. Deus vinha todos os dias, constantemente, visitar o homem no Éden. Sabe para quê? Para ensinar. Visitas pedagógicas. Adão, é assim, é por aqui, é assim, assim. Vamos bater um papo. As visitas de Deus eram para gerar comunhão, para que Adão fosse dependente dele, para que Adão reconhecesse a voz dele. Deus estava sempre por perto. Então, Deus visitava o homem com o objetivo de ensino. E a morte incapacitou o homem de aprender por si só. Aqui eu aprendo também que as advertências de Deus, quando são descumpridas, elas acontecem conforme Deus falou, porque as ordens de Deus, quando são dadas por Ele mesmo, elas são completas, cobertas, recheadas de autoridade. Quando Deus fala, é a autoridade máxima que está falando. Quando eu digo que Deus é injusto, olha só. Quando eu digo que Deus é injusto, não levanta a mão não, irmão. Mas quantos já você ouviu falando que Deus é injusto? Não, mas não foi justo o que aconteceu comigo. Não, mas... Quando o homem diz que aquilo que Deus fez foi injusto, ele está se referindo à máxima expressão de justiça, que é o próprio Deus, dizendo que essa máxima expressão de justiça foi injusta com ele. A fonte de justiça foi injusta. De onde emana toda justiça e autoridade foi injusta. Isso é um ato de rebeldia. O que acontece num tribunal se eu falar para o juiz que ele não sabe o que está fazendo quando ele dá a sentença?
E se eu falar para um delegado que me abordou, falar, rapaz, vai aprender a fazer o seu serviço. Ah, pastor, mas eu não faço isso para Deus, não. Será que a gente nunca orou conforme a nossa vontade? Será que a gente nunca orou para satisfazer os nossos desejos? Olha o que diz em Romanos 8. Vamos lá? Romanos 8. Verso 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Sabe o que esse texto está falando? Eu sou incapaz de orar. Nem para orar certo nós não servimos. Nós não sabemos. Você não vai impressionar Deus, irmão. Jesus, Deus, Criador dos céus, da terra, Deus de Abraão, Isaac. Você não vai impressionar Deus com isso. O máximo que você vai fazer é pegar umas pessoas que estão do lado e falar, rapaz, o irmão conhece a Bíblia. Olha só, quando ele ora, dá até um arrepio na gente, que ele fala umas coisas bonitas. Esse texto aqui está mostrando a incapacidade humana de orar. Irmão, guarda isso. Quem não consegue orar, não consegue se relacionar com Deus. Se o homem é incapaz de orar, o que dizer então do seu relacionamento com Deus? Irmão, se mede o relacionamento homem-Deus, o tanto que o homem ora. Você viu que é simples? É simples. Não tem muita... Não. O tanto que o homem ora é o tanto que ele se relaciona com Deus. Mas aqui o texto está dizendo que o homem é incapaz de orar. É incapaz de se relacionar com Deus por si só. O homem é incapaz de se aproximar de Deus por si só. Ele é incapaz de reconhecer a autoridade de Deus por si só. Eu acabei de mostrar para vocês lá no Éden. Quando ele caiu, ele se tornou incapaz de orar, de se relacionar. Ele tanto não se relacionava mais como era, que ele foi expulso da presença de Deus. Falou assim, você não deu valor naquilo que eu preparei. Você não deu valor naquilo que eu te dei. Você não deu valor no ambiente que eu preparei. Você não deu valor na situação toda que eu fiz para que você pudesse desfrutar. Você não deu valor na minha companhia diária de ensinar você como é que as coisas iriam acontecer. Você não deu valor nas nossas conversas de final de tarde. Você não deu valor em todos os ensinos daquilo que eu vinha trazendo para você. A minha presença não foi suficiente para você. O ambiente que eu criei para você, por você, não foi suficiente. Logo então, você decidiu se autogovernar, sabendo das consequências que isso iria gerar sobre a sua vida, mas você pagou para ver. E agora eu estou te mostrando que você é incapaz de se manter até mesmo no lugar que eu te coloquei, porque esse lugar é meu. E fica aqui quem eu quero, do jeito que eu quero, e tem que ser da maneira que eu disse como é para ser.
Porque nós somos salvos em esperança. Irmão, você precisa ter esperança que Jesus está cuidando de todas as coisas. Se você não tiver esperança, a ausência da esperança, guarda isso, ela traz sofrimento. A ausência de esperança traz algema sobre a vida da pessoa. A ausência de esperança coloca um jugo sobre a vida da pessoa. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que está presa a um tronco. A realidade sem Jesus, irmão, ela é pesada. Jesus nos chama para nos redimir. A redenção, ela é invisível. Aos olhos do homem é impossível se redimir. A redenção chega até nós como a esperança. Esperamos olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. O crente não fica olhando para o nada, para o vazio. O nome disso é falta de esperança, ausência de esperança. Quando nós temos esperança, os nossos olhos estão firmados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É Ele quem traz redenção ao homem, é Ele quem traz libertação ao homem, é Ele que redime o homem dos seus pecados. E nós temos que ter perseverança. Não tem como perseverar sem esperar. Não tem como perseverar sem esperança. Irmão, a partir do momento, olha só como que isso é importante. A partir do momento que você perder a sua esperança em Cristo Jesus, você não vai caminhar mais. Porque você não vai conseguir enxergar sentido nas coisas. Nós caminhamos porque a nossa esperança não está aqui, está em Cristo, que é o meu autor, consumador da minha fé, único, suficiente, salvador. E Ele diz que vai voltar para me buscar e eu vou morar no céu com Ele. E Ele falou, gente, fica calmo, tem de bom ânimo. Bicho vai pegar no mundo, vai ter muita aflição, vai ter muita gente perturbado do seu lado, te incomodando. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci, a sua vitória está sobre as minhas mãos. Você vence porque eu venci. Então a minha esperança tem que estar naquele que venceu a morte, que a Bíblia diz que é o inimigo mais difícil. E ele fica por último. O mais difícil nós vamos deixando para depois. Toma um suplemento, toma uma vitamina, faz um exercício, faz uma caminhada para poder viver mais um tempo. Vamos deixar para encarar esse negócio de morte depois. E Jesus foi lá e venceu a morte. Ressuscitou. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Que toda língua confessará que Ele é Senhor. Recebeu um nome que todo joelho se dobrará. E é esse Deus que chama você para caminhar com Ele. É esse Deus que chama você para que você tenha esperança. A esperança em Cristo nos traz perseverança. A perseverança, irmão, é a tarefa de vida do crente. O crente tem que ter como missão perseverar. Persistir naquilo que é certo. Irmão, nós temos que persistir no que é certo, assim como a gente faz no que é errado. A todo tempo a pessoa está cometendo o que é errado. E ele insiste. Deus fala, não faz, e ele faz. Ele vai, levanta, cai, escorrega, faz de novo. Ah, mas esse negócio de ficar aguentando esses crentes, tem que perdoar. Esse negócio de 70 vezes 7, esse povo parece que não sabia fazer conta, é coisa demais. Pedro tentou impressionar Jesus, né? Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 7?
Eu vou falar uma conta aqui que vocês não sabem fazer, que a maioria do povo não sabia fazer. 70 vezes 7, pessoal. Nem sei o que é isso. É muita coisa. Não dá nem para saber que número que é esse. A maioria não sabia, irmão. As pessoas, a maioria estava ali, analfabeto. Tinha logo os estudiosos. Mas Pedrão, né? A gente, como sempre, tentando impressionar Deus. Jesus, se o senhor viu o que eu fiz hoje? Passou um pouquinho do troco lá, eu voltei para devolver. O senhor viu só? O senhor viu o que o seu filho fez? A gente quer glória para a gente, na maioria das vezes. A gente ajuda as pessoas e tira selfie. E posta. Assina. A Bíblia diz que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas está no nosso DNA isso. Autogoverno. Autopromoção. A aparência cristã. De que está tudo bem. De que está tudo certo. A esperança que se vê não é esperança. Quando você pede, né, um produto lá do Shopee, Mercado Livre, vai marcar que vai chegar, tem gente que nem vai trabalhar. Por que a minha encomenda parou no Correio de Várzea Grande? Tem 2 semanas e não sai de lá? A gente é ansioso, irmão. A gente só não usa ansiedade para servir a Jesus, na maioria das vezes. Para fazer bem ao próximo. A gente é imediatista, quer tudo para ontem. Mas para fazer a obra de Deus, na maioria das vezes, fica para quando der tempo. Fica para depois. Se der tempo. E o texto nos disse que eu espero aquilo que eu não estou vendo. Eu posso contemplar, posso imaginar. Jesus falou assim, gente, é o seguinte, lá no céu, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é. Não tem esse negócio que vocês ficam se matando aqui, por causa de ouro, prata, que você bota no dedo, no pescoço. Esses negócios caros que você parcela no cartão, não sei quantas vezes lá. Esse ouro, esses negócios. Lá vocês vão pisar nesse negócio aí. Eu estou falando assim porque vocês não têm capacidade de entender como que é lá. Como que é maravilhoso viver do lado de mim. Vocês não têm ainda a capacidade humana, nos dá o direito, nos permite entender como que vai ser passar a eternidade com Deus. Aí ele fala assim, lá vai ter ouro, vai ter prata, vai ter esses negócios, e você ficar pisando em cima. Você nem vai dar valor para isso, porque quando chegar lá não vai ter nem sol. Porque a luz é do próprio Deus, que vai resplandecer por toda a eternidade. Só que o homem não entendeu isso ainda. A gente reclama do sol, mas não pode viver sem o sol. Vai no carro, bota isso filme 100% película térmica, né? A gente fica mal acostumado, irmão. Misericórdia, esse dia eu fiquei andando de moto, queimação no braço, falei, que isso, Jesus, eu andei de moto a vida inteira. Era até de 2 cores o braço. Agora não pode pegar um sol que está reclamando que está muito quente. A gente se mal acostuma, irmão, muito fácil. E quando nós saímos, irmão, isso é tão verdade, que quando a pessoa sai da presença de Deus, quando você menos espera, ele está fazendo o que não fazia. É rápido. E Paulo está dizendo aqui, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós temos que ter paciência, irmão. Não levanta a mão, tem alguém paciente que você conhece? Pessoa ansiosa.
Irmão, eu presenciei crianças, adolescentes, criança, irmão, 12, 13 anos na escola, com crise de ansiedade, da criança ir parar no hospital. Ai, está passando mal, não sei o quê, corre para a Unimed, vai lá para pronto-socorro, não, tem Unimed. O médico chegou lá e falou assim, ansiedade. Estava chegando na semana de prova. Mas doutor, ela está com falta de ar. É só ansiedade. Saiu da escola, a menina foi melhorando. Ansiedade, irmão. Um dos maus do século. Eu recebi um vídeo. Se a Bíblia fosse tratada igual ao celular. A gente está dirigindo, está lavando louça, né? Está com o celular aqui. Está escovando o dente e bota em cima da pia. Está varrendo a casa, coloca o celular num lugar que dá para você ver ele descendo. Irmão, a Bíblia é muito bem tratada. Capinha de proteção na frente, no fundo, com película. Aí o celular cai, quebra a tela. Está enxergando? Não, vamos usar, dá para enxergar ainda aqui, não tem? Não é? Aqui não acontece isso, irmão. Aqui não acontece. Mas se eu pegar o meu telefone aqui agora e entrar no Instagram, eu não vou ver nenhum irmão online que está aqui dentro, porque o povo aqui não faz isso. Posso fazer? Não, não vou fazer. O Espírito Santo. 26, da mesma maneira também que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Irmão, a gente é inconveniente até na hora de orar, porque a gente não sabe falar. O Espírito Santo, ele opera. Irmão, presta atenção. O Espírito Santo opera por ele mesmo. Ele não depende de mim, porque ele tem propósito. Ele não muda. Fica meio capenga no meio do caminho. Ele não muda, irmão. Sabe por quê? Porque ele antecede a minha fraqueza. Ele é antes de todas as coisas. Antes de eu ficar fraco, ele já era. Depois que eu ficar forte, ele vai continuar sendo. O Espírito Santo, eu não possuo o Espírito Santo, não sou dono do Espírito Santo. É Ele quem me tem. Lembra lá no começo? Deus tomou o homem. Então o homem é dele. É Ele que tem nós, não é nós que tem Ele, irmão. Pastor, mas a Bíblia fala que, né, nós somos vasos de barro. Mas não é seu, irmão. Ele está com você, mas não é seu. Você que é dele. Você é dele. No sentido de posse. O Espírito Santo é... Sabe por quê? Se o Espírito Santo fosse meu, seu, nosso, propriedade. Quanto celular você já teve? Quantas televisão trocou na sua casa? Quantos carros? Quantos sofá? Quantos guarda-roupa? Quantas roupas? Quantos ternos? Quantos sapatos? A hora que você olha assim, não gostei. Joga fora. A maioria joga fora. Troca. Era o melhor carro. Presente de Deus. Aí daqui a pouco tem uma placa, vendo ou troco. É porque a gente não se contenta. É errado. Lógico que não, irmão. Quem não quer andar de carro bom, carro novo, todo mundo quer. Até eu que sou bobo também quero. É bom, maravilhoso você andar num carrão confortável. Você não escuta barulho por lá de fora. Não escuta nem buzina do outro carro, às vezes, quando você faz uma barbeiragem. É bom. Mas vai chegar um tempo que isso não vai satisfazer mais. Você vai querer outro. Aquilo que você olhava e seus olhos brilhavam, já não chama tanta atenção. Alguns fazem isso com casamento, né?
Olha só que coisa maravilhosa. Meu Deus, a minha vida toda eu sonhei com você. Você é a resposta da oração que Deus me deu. Não sei viver sem você mais. Daqui a pouco você olha e fala assim, mas não é como era antigamente. Não tinha essa aparência, não tem mais formosura. Acontece ou não acontece? E alguns olham para Deus também assim, Jesus, meu Senhor, eu vou dar minha vida por você, eu vou servir, pastor, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou varrer a igreja, eu vou fazer o que for preciso, Jesus. Até aparecer o joio que está no meio do trigo, junto de você. Ô pastor, não me coloca para trabalhar com fulano não, pastor. Mas por quê, irmão? Porque ele é um hipócrita, ele fala demais, meu sangue não bate com ele, por isso que tem que ser o sangue de Jesus, irmão. O Espírito Santo ora por mim. Ele me ajuda nas minhas fraquezas, que eu não sei orar como devo. Lembra que eu falei que a gente é incapaz de orar? E aqui está dizendo que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis não é silencioso. O Espírito Santo não é mudo, irmão. É muito crente que não ouve a voz dele, mas Ele fala. Mas o que o Espírito Santo intercede por nós não tem como ser traduzido, porque a nossa mente não é capaz de entender. As nossas fraquezas, a Bíblia diz que nós gememos em nossas fraquezas, por conta da nossa carnalidade, por conta do pecado, por conta da incapacidade. O homem é incapaz de fazer o que é reto por si só. Então, muitas vezes você se encontra com uma oração, com suspiros, onde você, diante de Deus, você está gemendo diante de Deus, você está derramando lágrimas diante de Deus, você está clamando a Deus, mas parece que o negócio não acontece. Você fala, e você repete, e você ora, e você chora, você geme, e parece que Deus não escuta, mas saiba que o Espírito Santo está intercedendo de uma maneira a qual Deus aceite a sua oração, quando ela é feita diante da vontade de Deus. A expectativa humana faz com que o homem peça errado. A expectativa humana é carregada de fraqueza. O mais santo dos santos, dos irmãos que você conhece, pode cair. Pode se tornar inútil, sem propósito, ineficaz. Paulo fala assim, gente, o que aconteceu? Vocês estavam indo bem, de repente, ficou capenga. Estava lá correndo. Corrida da vida. Caminhando. Pulando obstáculo. Queimando gasolina azul. E de repente, o motor falhou, o negócio capengou e ficou pela beira do caminho. Paulo está dizendo, o que aconteceu? Ele está falando assim, para um pouquinho. Pensa o que fez você parar. O que fez você tropeçar? O homem, com a sua expectativa humana, é uma expectativa sem esperança, que não alcança nada. Eu não acabei de falar que a gente muda? Não quer mais essa roupa, não quer mais esse carro, não quer mais essa casa. Quantas pessoas eu conheço moravam em apartamento? Não, eu quero liberdade, vou para uma casa, condomínio, uma casa grande. Irmão, tem uma pessoa que a gente conhece, que morava no apartamento da MRV, 40 metros quadrados.
Ele mudou para uma casa de quase 400 metros quadrados. A casa dele parece um shopping. Botou a casa para vender. Não sei por quê. Se teve problema com o empregado. Mas a expectativa dele não foi atendida. A expectativa humana dele de se completar com aquela casa gigantesca não foi atendida. Aquilo que sonhou, projetou, aquilo que executou, que colocou expectativa, as forças, o ânimo dele, já mudou de ideia. E tem muito crente assim, com expectativas erradas. A força que vem quando nós estamos fracos, vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo antecede as nossas fraquezas. Ele é antes das nossas fraquezas. É interessante a gente entender, já estou finalizando, de que Deus já sabia de tudo que se aconteceria com você. E Deus já tinha um plano para resgatar a sua vida. Nós não sabemos o que pedir. Não sabemos ser convenientes. O Espírito Santo é aquele que segura você quando você não dá conta mais. Quando você não sabe orar de modo adequado. Porque a oração humana, nossa, ela tem dificuldade em sair do campo humano de interesse. As pessoas oram pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias expectativas, pelos seus pensamentos egoístas, demonstrando assim nas suas orações fraqueza, incapacidade, fragilidade. A oração, irmão, é muito mais que uma expectativa de mudança. A oração é um instrumento de relacionamento entre o homem e Deus. O que sai da boca do homem, geralmente, são gemidos, pedidos de socorro. Senhor, me abençoa, preciso do emprego, preciso de um carro, preciso me livrar de fulano. E você não está sozinho nessa, irmão. Os discípulos também não sabiam orar. Ele falou, Jesus ensina a nós. Saber orar é saber viver, irmão, a vontade de Deus. É como dirigir um carro. Para quem sabe é fácil. Mas para quem não dirige, você falar assim para ele, assim, dá a chave e falar assim, toma a chave, você está ofendendo ele. Ah, pode ir, o carro tem piloto automático, você está ofendendo a pessoa, irmão, porque ele não sabe. Agora, para quem sabe, o bonito que sabe, fica mais fácil. Para quem não sabe orar, é um desafio monstruoso. E muitas pessoas não oram porque não sabem. Difícil é para todo mundo. Porque a gente está numa escola ainda, a gente está aprendendo ainda. E para finalizar, nós temos que aprender a confessar a nossa dificuldade em orar. Nós temos que reconhecer e falar, Deus, eu tenho dificuldade em orar. Eu tenho dificuldade em esperar, Deus. Aprender a orar é esperar Deus agir. Jesus falou assim, ô ansioso, deixa eu falar para você. Você consegue colocar um covo do amai de vida no você? Aprender a orar é aprender a esperar. Colocar a esperança em Deus. O ansioso, ele exige se libertar daquela situação. Já alguém de fé, ele espera em Deus. Essa é a diferença. Muitas vezes nós somos ansiosos e não pessoas de fé. Aprender a orar é aprender a confiar o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso desabafo a Deus. E crer que Jesus é o meu intermediador. O Espírito Santo é quem interpreta aquilo que eu estou falando. Porque a gente está num nível tão baixo relacionado a Deus, que a gente não consegue expressar palavras que sejam aceitáveis a Deus.
Por isso Ele mandou o Espírito Santo como o nosso consolo, como aquele que conduz, aquele que ajuda. Aprender a orar é aprender a ver a glória de Deus sendo revelada dia após dia na sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não o que eu penso que é bom para mim, mas o que realmente é bom, porque a vontade humana ela é corrompida pelo pecado. É aprender, irmão, a continuar orando, mesmo que a fé esteja desaparecendo, mesmo que as coisas pareçam não estar dando certo. É mesmo quando parece que Deus está se distanciando, é você manter a oração. Então, eu queria que você examinasse a intenção do seu coração, que é isso que fala no verso 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olhe para dentro do seu coração. Veja qual é a intenção, porque Deus está vendo nesse momento. Deus está vendo. Deus consegue enxergar dentro do homem a paixão por aquilo que é certo, ou aquilo que é errado, que está lá no fundo. A intercessão do Espírito Santo é com o propósito de purificar o mais profundo do ser do homem, para que o homem seja transformado em um verdadeiro adorador, que possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus nos sonda, irmão. Não fique enganado, porque não tem retidão na nossa mente por nós mesmos. Por isso que nós temos que buscar a mente de Cristo. Deus conhece as nossas mentes. Deus conhece o nosso coração. A mente de Cristo é uma mente pura, reta, justa, que gera transformação na vida daqueles que praticam. O Espírito Santo te ajuda, irmão, a orar. Ele é um complemento, ele não anula a sua oração, ele te ensina. Ele torna a sua oração eficiente. Irmão, que maravilhoso é você entender que o Espírito Santo é participante das nossas orações tão fracas, das nossas orações tão capenga que a gente faz, que nos faltam palavras, sem energia. Ele não fala assim, não, você está fazendo tudo errado, deixa que eu vou falar com Deus, que você não sabe falar. Não. Ele vai te ensinar. Ele vai tornar a sua oração eficaz diante de Deus. Ele é o intérprete. Ele vai revelar a vontade de Deus para você, para que você conheça a Deus e fale aquilo que agrada ao Senhor. O hebraico ele é uma língua interessante, porque o perdão, eu quero finalizar falando sobre o perdão. Existe uma palavra no hebraico que o perdão significa, é o que nós devemos fazer diante de Deus. Me perdoe, Senhor. Me desculpe sobre o que eu fiz. Minhas sinceras desculpas sobre o que eu falei. Eu sinto muito, Deus, por tudo aquilo que eu tenho feito e falado, que tem desagradado o Senhor. O perdão que Deus nos oferece é como um círculo. Ele é contínuo, ele é sem fim. O perdão que Deus oferece, ele tem apoio. Quando você perdoa, você tem apoio de Deus. O perdão, ele vem acompanhado de ensino, de autoridade, de proteção. Todos que liberam perdão recebem apoio de Deus, sustentação para uma vida toda, além de receber ensino que resulta em autoridade, em proteção para si mesmo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por Deus. São tantas dores nesse mundo, todas as coisas. Nós vamos pagar um preço por ser justos. Vamos passar por algumas angústias, algumas privações.
São dores que nos direcionam para um propósito maior. Te encaminha para uma etapa melhor, irmão. Mas há uma promessa aqui no final. Tudo coopera. Todas as coisas, todas as dores. O preço que você paga por ser crente. O preço de dizer não para o mundo. Isso está te encaminhando para um propósito muito maior. Isso está te levando a viver a um outro nível que você ainda não conhece. Todas as coisas cooperam para transformar o seu caráter, para transformar a sua vida. E não é para todo mundo, irmão. É só para quem Deus decretou. É só para quem Deus chamou. É só para quem Deus escolheu. E nós somos o povo que Deus escolheu para ser chamado de seu. Amém? Então eu quero orar por você. Vou te dar alguns minutinhos para você curvar a sua cabeça. Elevar seu pensamento a Deus. O Espírito Santo está entendendo. Ele entende o que você está passando. Ele entende os seus gemidos, as suas dores. Ele sabe das suas limitações. Muitas vezes nós estamos igual a Adão, lá no começo, desacreditando naquilo que Deus falou. Não estamos dando ouvido à voz do Senhor, à ordem de Deus, estamos ouvindo outras coisas, outras pessoas, outras vozes. Estamos ouvindo vozes desconhecidas. Muitos estão sendo guiados e conduzidos por essas vozes desconhecidas. E estão fora da presença de Deus por conta disso. Jesus, nessa noite, Ele está dizendo para você examinar o seu coração. Examinar a intenção que há no seu coração. Olhe para dentro do seu coração agora. No mais oculto do seu coração, no mais profundo do seu ser. É lá que, nesse momento, Deus está mostrando para você o que está direcionando a sua vida. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantos enganos você já sofreu por conta que ouviu o seu coração? Talvez está pagando o preço até hoje por conta disso. Mas nessa noite, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de buscar a mente de Cristo. Ele está te oferecendo ajuda na oração. Está tornando a sua oração diante de Deus eficiente. Ele está participando nesse momento da sua oração. Talvez uma oração fraca nos seus olhos, sem energia, sem fôlego. E Ele está te oferecendo o perdão nessa noite. Que você possa abrir a sua boca e falar assim: Senhor, me perdoa, Senhor. Sinceramente, me perdoa, me desculpa profundamente pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho falado. Me perdoa pelos sentimentos que estão tomando conta do meu coração, Jesus. Nós entendemos nessa noite, Deus, que o seu perdão é um círculo sem fim. Nós entendemos, ó Deus, que o seu perdão nos oferece apoio. Entendemos que quem perdoa, Senhor, tem apoio do Senhor para poder prosseguir. Que o seu perdão, ó Deus, ele vem nos ensinando e nos dando autoridade para poder continuar a nossa caminhada, Jesus. Nós entendemos também que o seu perdão traz proteção, ó Deus. Jesus, nós sabemos, entendemos também nessa noite que todas as dores desse mundo, ó Deus, o preço que nós temos pago por tentarmos sermos justos, todas as privações, angústias, todas as dores estão nos levando para um propósito maior. Estão nos levando, ó Deus, para uma nova fase. E nós queremos nos agarrar, ó Deus, nessa promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Deus.
E aqueles que te amam, ó Deus, andam na sua verdade, praticando aquilo que é justo. Então, ó Deus, se porventura há no meio de nós alguém que não tem conseguido amar o Senhor de todo o coração ainda, que o Senhor possa quebrantar esse coração nessa noite, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, amar o Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus, ó Deus. Nós entendemos nessa noite que a oração, ó Deus, é uma forma de se relacionar com Deus. E muitas vezes, ó Senhor, nós temos deixado de orar, e temos nos distanciado de Ti. E longe do Senhor não temos ouvido a Sua voz. E temos dado ouvido, Senhor, a outras vozes. Senhor, coloca na Sua igreja o renovo, a energia, Deus, que vem do Teu Espírito. Coloca, Senhor, sobre a Sua igreja, Senhor, a transformação da mente, que a Sua igreja tenha a mente de Cristo, Senhor. Uma mente que é capaz de promover mudança onde ela está. Uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, de atitude, Jesus. Senhor, muitas vezes as nossas expectativas humanas nos fazem orar errado. E muitas vezes, ó Deus, não temos sido atendidos porque temos orado errado, Jesus. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos desobedecer a ordem direta da maior autoridade do universo, que é o Senhor. Jesus, que a Sua igreja não venha crer na mentira de Satanás, ó Deus. Que a Sua igreja não venha desacreditar nas ordens que o Senhor tem dado através da Sua palavra, Senhor. Tira, Deus, de nós todo o egoísmo, Deus, humano, de querer fazer a nossa vontade. Todo o egocentrismo, ó Deus, de fazer a nossa vontade, Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda essa vontade pecaminosa de colocar a vontade do Senhor abaixo da nossa. Tampa os nossos ouvidos, ó Deus, reveste-nos, ó Deus, com a Sua armadura. E não deixe que nós coloquemos em prática aquilo que nós não deveríamos, ó Deus, que é a palavra de um desconhecido. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus é maravilhoso. E a nossa fé deve estar firmada em Cristo. Crente não anda nem para a esquerda nem para a direita, ele anda reto. Sempre prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Pouco nos importa quem vai governar o país, porque quem governa todas as coisas é Deus. Quem governa as nossas vidas é Jesus. Então, a nossa esperança está em Jesus. Há um tempo atrás era um, agora é outro, daqui a um tempo vai ser outro. De tempo em tempo muda, mas o Senhor não muda. O que Ele fala não muda, irmão. Glória a Deus. Só para encerrar, tem quantos papéis? 15? Quantas pessoas? As pessoas que deram o nome, queria que viesse aqui na frente, bem rapidinho, para a gente fazer o sorteio. As pessoas vão embora. Não vão embora, irmão. Você que deu o seu nome, pega lá o papelzinho, porque vai levar um tempo, tem que anotar lá ainda o nome e tal, tá? Vamos, pastor, dá a bênção apostólica aqui, pastor, por favor. Não sai correndo não, irmão, a gente tem que resolver esse negócio do sorteio hoje. Se coloca em pé, vamos encerrar. Você que deu o nome para minha esposa, para a diaconisa Maria, procure minha esposa ali agora, você vai tirar um papelzinho, e você já vai sair com aquilo que você vai contribuir para a ceia, amém? Amém, irmãos, boa noite e a paz. Os que não forem participar, após a oração, você está liberado, que Deus abençoe sua semana também, amém? Estenda sua mão, por favor. Diga assim, que o maravilhoso amor de Deus Pai, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa estar conosco,
todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Amém. Deus abençoe você, que tenha uma excelente semana. Você que nos acompanhou pela internet, que Deus possa estar abençoando a tua vida também, prosperando, que essa seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.